Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, no outro vídeo que eu falei que Deus não criou o planeta, eu recebi dois comentários interessantes que eu queria comentar com vocês. O primeiro foi de um rapaz que falou da Pangeia, que eu poderia ter inserido no vídeo, né, que prova que o planeta está sempre em evolução. Antigamente havia um supercontinente chamado Pangeia, e eles foram se separando. Vocês podem ver nos mapas, por exemplo, que a costa brasileira, no nosso litoral, ela encaixa certinho com a costa africana. Quer dizer que elas já foram unidas e foram se separando. E hoje descobriram um tipo de uma fenda na África, lá nas placas, lá na Terra, não sei explicar direito, mas é uma fenda que daqui a milhões de anos vai separar o continente africano. Então o continente africano, como nós vemos hoje, daqui a milhões de anos ele vai estar diferente. Ou seja, vai ser pode ser até dois continentes. Isso mostra aquilo que eu falei, que o planeta não está na forma final, ele está sempre mudando e evoluindo. Obrigado pelo comentário. Um outro comentário que eu recebi de uma pessoa foi que ela falou que tecnicamente Deus criou tudo, porque a ciência fala do bóson de Higgs, que isso seria a partícula de Deus. O bóson de Higgs seria essa partícula que originou a expansão do universo. Então eu queria explicar um pouco para vocês sobre isso, tá? Tem alguns equívocozinhos aí. Primeiro, a ciência não fala que essa partícula originou tudo, ou criou tudo. Na verdade, ele seria um ponto no espaço-tempo, que uma partícula colidiu com outra, e ela gerou a expansão da matéria. E aí o universo foi se expandindo, foi criando elementos, etc. Então, se tinha alguma coisa antes, ninguém sabe. Até porque para ter essa partículazinha, deveria ter algo antes, né, pela lógica. Mas eu não sei se a ciência fala disso. Mas o fato é que ela foi responsável pela expansão do universo. Outro ponto curioso é que quem desenvolveu essa teoria, que é chamada de Big Bang, foi um padre. Padre Lemaitre. Acho que é Lemaitre o nome dele. Foi um padre, acho que ele é francês pelo nome. Mas essa teoria também não é original do padre. É que o padre gostou da teoria que ele viu de cientistas, ele estudou sobre isso, física teórica, essas coisas, e ele foi lá e desenvolveu a pesquisa dele mesmo, foi lá e desenvolveu, que foi a melhor aceita até hoje. A ciência ela começa assim, pessoal, com a física teórica. E a física teórica é baseada em cálculos matemáticos. Então você cria várias teorias que são prováveis, com evidências, provas. Eu já fiz um vídeo explicando isso para vocês, né, que a ciência você tem que ter evidências, dados e provas. E essa teoria do padre, depois ela acabou sendo comprovada também. Não comprovada, mas eles estão fazendo testes e mais testes para buscar evidências para comprovar essa teoria da expansão do universo. É por isso que se criou alguns aceleradores de partículas, porque eles querem descobrir essa pequena partícula chamada bóson de Higgs. Eu não sei se já descobriram até hoje, tá? Sendo bem honesto. Mas o objetivo desses aceleradores é isso, é acelerar as partículas para eles tentar descobrir essa partículazinha especial que pode ter sido a partícula que originou tudo. Tá? Não que seja a mesma, mas o mesmo tipo de partícula. Tá? E o que acontece, pessoal? Quando eles criaram essa teoria para descobrir essa partícula, ela era chamada de Golden Particle, em inglês. E Golden é ouro, dourado. Porque eles fizeram uma analogia com mineradores que buscam ouro. Porque o ouro é difícil você achar. Você tem que cavar, minerar, peneirar, colocar mercúrio, sei lá o quê. Até você achar aquela partículazinha dourada que seria uma pepita de ouro. Achei uma pepita de ouro. E aí você vai juntando aquelas pepitas até você ter uma quantidade para vender. Então era assim que era chamada essa partícula, a partícula de ouro. Agora eu não sei por que mudaram o nome para partícula de Deus. Eu não sei se foi um equívoco na tradução, porque em inglês golden lembra muito a palavra God, que é Deus. Então pode ter sido um erro de tradução, ou talvez as pessoas começaram a interpretar equivocado. É a partícula de Deus, porque golden e God é parecido em inglês. Ou pode ser também que tenham mudado o nome da partícula, porque é comum na ciência, muitas vezes, utilizar elementos da religião para descobertas científicas, como, por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria, segundo a ciência, é um negócio que é presente na célula, tanto dos seres humanos quanto de alguns outros primatas, que são nossos primos. E essa mitocôndria, ela não existia há milhares e milhares de anos atrás. Então eles conseguiram descobrir a ancestral, que é uma mulher incomum dos primatas, dos dois, que deveria ter essa mitocôndria. Foi ela que recebeu esse tipo de mitocôndria, como se fosse um vírus, alguma coisa assim, e ela foi transmitindo para todos os seus descendentes, que depois foram virando humanos, outros viraram primatas de outras espécies, bonobo, chimpanzé, essas coisas. Então essa mulher, que seria ancestral, que gerou esse gene, vamos dizer assim, não é bem genes, vamos chamar de material genético, que seria essa mitocôndria, essa mulher a ciência chama de Eva mitocondrial. Então eles usam uma referência da religião, porque segundo a Bíblia, Eva foi a primeira mulher que foi a mãe da humanidade. Então é só uma analogia que eles fazem. Essa aqui seria a verdadeira Eva. Eva mitocondrial, porque ela espalhou a mitocôndria para todas as espécies. Então muitas vezes é comum a ciência utilizar elementos da religião para nominar as coisas. Outro exemplo, por exemplo, é o olho de Deus.
Eu não sei, sinceramente, se essa tecnologia já existe ou se ela ainda está sendo desenvolvida, porque algumas coisas parecidas com essa tecnologia já existem. Mas eu vi num filme, eu acho que foi aquele Velozes e Furiosos, que desenvolveram um software, os chineses, que é um software que é capaz de você mapear rostos humanos. Cada diferençazinha, cada tracinho, até de gêmeos, ele consegue identificar quando é um, quando é outro. E essa tecnologia seria usada para buscar pessoas sumidas, desaparecidas, ou até mesmo criminosos, foragidos, espiões. Então, por exemplo, você coloca lá no software, eu quero achar o Ronaldo. Se o Ronaldo estiver em qualquer partezinha do planeta, esse software se conecta com as câmeras do mundo inteiro, câmeras de rua, câmeras de farol, câmeras disso, câmeras daquilo. Ela vai fazer uma busca global para descobrir onde que o Ronaldo foi visto pela última vez. O Ronaldo foi visto atravessando uma rua na Índia. Aquela câmerazinha ali que a prefeitura daquela cidade indiana colocou, identificou o rosto do Ronaldo por causa desse software. O software é ele mesmo. Então, como esse software pode localizar qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, ele foi chamado de o olho de Deus. Porque só Deus teria essa capacidade de enxergar, de procurar uma pessoa no planeta inteiro. Agora, eu não sei se ele já foi desenvolvido ou se é só uma ficção do filme. Mas se não foi, ele vai ser logo desenvolvido, porque softwares de reconhecimento facial já tem. E muito bom, estão muito bem evoluídos, eles conseguem reconhecer faces humanas. Tanto que você já deve usar isso no seu aplicativo de celular. Sabe quando você vai abrir uma conta de um banco virtual, como por exemplo no Nubank, ou BS2, ou coisa assim? Geralmente, até mesmo no Santander, né? Talvez para algumas operações, para habilitar uma coisa ou outra, eles pedem o reconhecimento facial. Então você coloca o celular na cara, você fica parado, uma tecnologia de um software vai mapear o seu rosto, cada pontinho, cada detalhe, e vai saber que só você é você. Aí depois, se você tiver que fazer uma aplicação mais perigosa, ou maior, coisa do tipo, eles falam, vai ter que reconhecer a sua face. Aí como você já registrou a sua face, aquele software vai reconhecer se você é você mesmo, ou se é alguém se passando por você. Então essa tecnologia já existe, agora eu só não sei se tem essa capacidade de fazer uma busca global. Mas um dia vão desenvolver, né? Porque o mundo está caminhando a passos largos, né, na tecnologia, e com certeza esse vai ser o mesmo nome, o olho de Deus, porque só Deus teria a capacidade de enxergar qualquer pessoa no canto do planeta. Então seria uma tecnologia desse tipo, tá? Então, pessoal, essa partícula de Deus, eu sinceramente eu não sei por que ela é chamada assim, sendo que ela era originalmente partícula de ouro. Mas pode ter sido sim uma referência da religião, que a ciência usa isso. Porque assim como a da religião fala que foi Deus que criou tudo, né, Deus é o Criador, então essa partícula provaria que foi esse choquezinho dessa partícula que causou o tudo, né? A expansão do universo, que seria que gerou tudo que nós conhecemos hoje, tá? E só mais um detalhezinho também que eu esqueci de falar naquele vídeo anterior, pessoal, dos planetas, que Deus não criou os planetas, fica uma reflexão aí. Se Deus criou o planeta, conforme a Bíblia diz, ele foi lá e criou, né, com o poder da sua palavra, por que ele criou os outros planetas? Qual é o objetivo? Porque nós temos um universo vasto, nós não conhecemos todo o universo, tá? Só uma pequena parte dele, mas até onde nós conhecemos não tem vida em lugar nenhum do universo. Nós estamos praticamente sozinhos aqui. Então, para que Deus ia criar um planeta para fazer a sua criação, o homem, né, a coroa da sua criação? Para que ele faria tantos outros planetas à toa? Seria um desperdício. Nós não podemos habitar esses planetas, porque as condições deles são diferentes da nossa. Por exemplo, Vênus e Mercúrio são super quentes, eles estão próximos demais do Sol. Os russos lançaram uma vez uma sonda para Vênus, que ela ficou, se eu não estou enganado, 16 minutos ela aguentou a temperatura de Vênus. Inclusive, a única foto que nós temos de Vênus é essa dos russos. Mas os planetas são muito quentes, que são próximos do Sol. Já Marte é muito frio e Marte não tem água, não tem atmosfera. Até tem uma atmosfera, mas é muito baixa. E não tem água, não teria como. Uma terraformação de Marte levaria milhares e milhares de anos. Seria quase impossível. Júpiter e Saturno são gigantes gasosos. Eles são gases puros. E a pressão é tão grande nesses planetas que só de você chegar perto, você já seria esmagado pela pressão. É que nem o fundo do mar. Quanto mais você desce, tem mais pressão sobre você. Então não teria como. Já Urano é um gigante gelado. Netuno também. Netuno parece que é um planeta de metano, se eu não estou enganado. Então, para que Deus criou esses planetas? Já que foi Deus que criou tudo, não teria sido mais fácil ele criar só a Terra? Ou fazer como a Bíblia dizia antigamente, que até os terraplanistas usam, né? A Terra com um domo bonitinho, os planetas aqui dentro do domo, só para enfeitar, para a gente ver? Faria mais sentido, um mundinho particular para Deus. Agora, se ele criou tantos planetas aí, para quê? Só desperdício de tempo? Não, pessoal, é porque tudo é fruto do acaso. A Terra coincidiu de ser um lugar que estava numa posição boa, nem muito longe, nem muito perto do Sol. Conseguiu ter elementos que podem propiciar a vida, como água, oxigênio, uma atmosfera. Então, por isso que a vida evoluiu aqui. Foi meramente por acaso. Se a Terra tivesse um centímetrozinho para um lado, um centímetrozinho para o outro, eu não sei falar isso em escalas astronômicas, mas se ela tivesse um pouquinho mais para um lado ou para o outro, a vida já não seria possível aqui. Seria uma vida impossível.
Se a Terra se deslocasse do seu eixo, até porque isso pode acontecer, para quem não sabe, isso é possível, apesar de ser improvável, mas se a Terra se deslocasse do seu eixo e fosse mais para perto do Sol, ou para mais longe do Sol, a vida já seria impossível aqui na Terra. O que mostra o quê? Que não foi uma inteligência que criou a gente, foi meramente um acaso, uma mera coincidência. Será que a vida evoluiu em outros planetas? Nós não sabemos. Eu até refuto um pouco aquele argumento do Sacani, lá o gordão dos foguetes, porque o gordão dos foguetes ele não acredita que tenha vida em outro planeta por essa questão de probabilidade. Que o planeta teria que estar numa certa distância de um Sol, teria que ter uma atmosfera, teria que ter elementos, teria que ter isso, teria que ter aquilo. E outro argumento dele é que até agora a gente nunca descobriu nada, né? Se tem vida em outros planetas. Mas só que o mesmo Sacani fala, pessoal, uma coisa que é muito interessante na ciência, que se você olhar, por exemplo, para... Digamos que tem um outro planeta a milhares de quilômetros da Terra e eles estejam olhando para a Terra. Eles vão lá, desenvolvem uma luneta, um telescópio e conseguem enxergar a Terra. Sabe o que eles iam enxergar quando eles vissem a Terra? Eles iam ver os dinossauros. Eles iam ver o passado da Terra, não o presente agora. Por quê? Porque a luz demoraria tanto para chegar daqui até lá, que quando eles mirassem, eles estariam vendo uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás. Porque demora para a imagem chegar até lá, não ia chegar a imagem atual, ia chegar uma imagem antiga. Isso é verdade na ciência. Então eu uso o mesmo argumento. Quando a gente olha para outros planetas, a gente não vê vida nenhuma. Agora, será que nós não estamos olhando para o passado desses planetas? Assim como eles olhariam para o nosso passado, a gente está olhando para o passado deles? Será que um planeta até próximo da Terra não pode ter evoluído algum tipo de vida e a gente não sabe? Porque quando a gente põe um telescópio para olhar, a gente está olhando o passado e não o presente? Eu sei que é meio complicado entender isso, mas é assim mesmo que a física funciona, tá? É porque a luz demora milhares de anos para chegar de um ponto a outro do universo. Então quando você olha para um lugar muito distante do universo, você está olhando para o passado, não para o presente. Então quem garante que talvez tenha alguns planetas, pelo menos um ou outro, que tenha evoluído algum tipo de vida, não precisa ser vida inteligente ou ser humana como a gente, fala, evoluído algum tipo de vida, e a gente não sabe porque a gente está olhando o passado, o presente daquele planeta. Fica aí uma pergunta interessante pro Serjão até, né? Fazer um videozinho perguntando isso para ele, para ver qual a opinião dele. E vocês acham que tem vida em outro planeta? Eu acho que pela probabilidade, sim. Nem que seja uma vida microbiana, nem que seja uma vida animalesca, eu acho que pode ter evoluído em outro ponto do universo. O universo é tão grande, o ser humano não conhece nada do universo ainda. Ah, Madinho, mas o telescópio Hubble já descobriu o passado do universo, não sei o quê. Mas é que eu falei, eles estão olhando um passado, pessoal, não um presente. Não adianta pegar um puta telescópio moderno, apontar lá para a suposta origem do universo, se você está olhando um passado. Ali não é o presente. Então, pela probabilidade, eu acredito que possa ter evoluído em algum outro lugar, tá? E vocês, o que acham? Comente aí nos comentários, tá? O comentário é muito importante. Já conhece o ritual, né? O ritual agora é assim, pessoal. Você pega uma vela preta, uma vela vermelha, dá like no vídeo, comenta, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais com seus amigos, pum, aí você apaga as velas, tá bom? Esse é o ritual do Ronaldo. Tô brincando, não acenda novela em casa que é perigoso, pode pegar fogo. Dá um like aí no vídeo, faz o ritual de sempre, sem as velas. Obrigado a todos aí. Não, do jeito que tem gente maluca que me segue, é bem capaz de alguém acender uma vela em casa e pegar fogo. Aí depois vão dizer que a culpa é minha. Então comente o que vocês acharam. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima.